Olá Brasil, Ubirajara da Rocha, da Associação Brasileira Bancada Militar de Praças. Hoje, dia 30 de maio de 2021, dia abençoado, dia que nos concedeu o Senhor Deus. Quero mandar o meu abraço a todos os associados da ABBMP. Nós estamos no 6º dia da Cruzada Nacional contra as Prisões Disciplinares. Essa iniciativa está norteada na Lei 13.967 de 2019, sancionada pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. A referida lei extingue as penas disciplinares de policiais e bombeiros militares. A ideia da cruzada é que as autoridades entendam a necessidade de estender os benefícios desta lei para os militares das Forças Armadas, tendo em vista que todos somos iguais perante a lei. Hoje eu quero falar de dois sistemas jurídicos distintos, o Common Law e o Civil Law. O Common Law é a lei comum, é o sistema jurídico adotado pelos países de língua inglesa, Estados Unidos, Inglaterra e outros. E o Civil Law é o sistema adotado pelo Brasil, Portugal, França, Alemanha. Ele é norteado pelos códigos. Então, o sistema Civil Law, ele depende de códigos, como o Código Civil, Código Penal e outros. O Common Law, o sistema da lei comum, ele se baseia na jurisprudência, em julgamentos anteriores. Então, são dois sistemas distintos. Apesar de que o Civil Law, quando contempla as súmulas vinculantes do STF, reflete um pouco do Common Law. E também o Common Law, quando adota os códigos de defesa do meio ambiente, também reflete o Civil Law. Então, os sistemas, em um determinado momento, eles convergem em alguns pontos. Todavia, são de naturezas distintas. Por que eu estou falando isso quando o tema é a Cruzada Nacional contra as Penas Disciplinares? Muito bem, vou explicar para os senhores. No Common Law, todas as leis são emanadas, todas as decisões judiciais são emanadas da jurisprudência. No Civil Law, os códigos são produzidos por legisladores, por deputados, senadores e sancionados pelo presidente da República, no caso do Brasil. Então, é importante, quando o cidadão participa de uma eleição, que ele coloque pessoas capacitadas, pessoas que conheçam a lei ou pelo menos tenham boa vontade de legislar. Leis mal feitas trazem prejuízos, como é o caso que nós vemos aí dessas prisões administrativas. As prisões administrativas ou prisões disciplinares dos militares foram baseadas em decreto. Inicialmente, o decreto 90.608 de 1984 criou o Regulamento Disciplinar do Exército, com base no artigo 47 do Estatuto dos Militares, Lei 6.880 de 1980.
Só que tanto esse artigo do Estatuto quanto o decreto não foram recepcionados pela Constituição de 1988. Uma segunda tentativa para tornar legal o regulamento foi o decreto 4.346 de 2002, que mais uma vez cria os regulamentos disciplinares, sendo que também não foi recepcionado pela Constituição. Por quê? Porque é fundamentado no artigo 47 e agora veio com algo a mais, repristinou itens da lei anterior. O Brasil não admite a repristinação. Então está errado duas vezes. Primeiro, porque está baseado num artigo que não foi recepcionado pela Constituição. Depois, repristinou algo de uma lei que havia sido revogada. É muito importante que o eleitor saiba que tudo que acontece no país, em diversas áreas, depende de leis e que essas leis, no caso do civil law, no caso do Brasil, depende de deputados e senadores, depende do poder legislativo. Então, nessa cruzada, na próxima semana, teremos alguns parlamentares participando das nossas lives de conscientização nacional contra as prisões administrativas. Vale salientar que o artigo 47 não foi recepcionado pela Constituição Federal porque ele contraria o artigo 7º, item 5 do direito internacional, prescrito no Pacto de San José da Costa Rica, que é um tratado de direitos humanos recepcionado pelo Brasil. Então, o direito internacional proíbe julgamentos sem a presença de um juiz. Então, por isso que o artigo 47 do Estatuto dos Militares, Lei 6.880 de 1980, não foi recepcionado pela Constituição. Espero que você entenda os motivos, que você compreenda que nós não queremos causar confusão, nós queremos livrar os subordinados de penas injustas e também os superiores de prisões por abuso de autoridade. Porque aplicar uma sanção baseado em uma lei que não existe é abuso de autoridade, também previsto em lei. Quero dizer também que prisão disciplinar não gera liderança. Outros fatores geram liderança. A prisão disciplinar é algo inconcebível, pois é ilegal diante do direito internacional e da Constituição brasileira. Espero que os parlamentares que estejam vendo este vídeo caseiro, feito de forma improvisada, tenham suas mentes iluminadas e junte-se a nós. Nós não podemos tolerar esse abuso de autoridade. Quero dizer também que o processo administrativo de exclusão de pessoas que não se adaptam à vida militar não depende do castigo físico. Os regulamentos podem continuar funcionando normalmente, apenas excluindo a privação ou a restrição de liberdade, detenção e prisão rigorosa. Exclui isso aí.
E o processo administrativo de exclusão daqueles que não se adaptam ao regime militar é feito de forma administrativa, pela pontuação que o indivíduo perde ao cometer determinado erro. Então, as pontuações podem continuar da mesma forma, no meu entendimento, sendo que a privação ou restrição de liberdade são inaceitáveis à luz do direito internacional, da Constituição brasileira, porque fere princípios importantíssimos, dentre eles o da dignidade da pessoa humana, que é uma das bases da Constituição Federal Brasileira, da Constituição Alemã, da Constituição Portuguesa. E também é algo muito importante diante da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, nós vemos aí muitas comissões de direitos humanos ligadas a partidos de esquerda. Poucas comissões de direitos humanos ligadas a partidos de direita. Eu quero dizer que eu vejo essa situação das prisões disciplinares sem bandeira ideológica e conclamo a todas as comissões de direitos humanos a se unirem a nós. Entre em contato comigo. Meu telefone é 22 97405 0101. Teria o maior prazer de contar com a presença dos senhores e senhoras nessa grande cruzada contra as prisões disciplinares. Que Deus nos abençoe, nos dê um dia feliz, um dia abençoado com as nossas famílias. Tenham todos um bom domingo.